Veja no ICL Notícias, segunda edição. Nós estamos só pedindo para que seja dito se o presidente cometeu alguma ilegalidade. Lula na ofensiva contra o Centrão. Presidente defende aumento do IOF e diz que sem recorrer à Suprema Corte não governa o país. Termômetro do Congresso. Pesquisa com deputados indica que governo pode aprovar isenção do imposto de renda, mas terá dificuldade com o fim da escala 6x1. O autoritarismo na terra do Tio Sam. Depois de ameaçar prender candidato à prefeitura de Nova York, Trump chama o democrata de comunista lunático. We don't need a communist in this country, but if we have one, I'm going to be watching over him very carefully on behalf of the nation. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, do Eduardo Moreira e também no canal da Voz Trabalhadora no YouTube, nessa quarta-feira de frio em São Paulo. Também boa tarde para você que nos assiste pela Pop TV no Rio Grande do Sul e diretamente de Quixadá, que nos ouve pela web rádio São João, no Ceará. Vou dar boa tarde para os meus queridos Chico Sá e Juliano. Boa tarde. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, professor. Chico. Olha, esse dia 2 de julho a gente já teve novas piadas, É um dia vamos tão dizer histórico assim, né? que acaba influenciando hoje, né? É um dia histórico não só para a Bahia, para o Brasil, né? É o dia em que os baianos deram pé na bunda dos portugueses e mandaram embora e definiram a independência da Bahia, porque tinha havido a independência aqui em São Paulo, aí na beirada do Ipiranga, e lá os portugueses insistiam ainda querendo ficar com um pedaço do Nordeste. E logo com aquele pedaço da Bahia, né? Não são nada bobo, né? Mas aí eles levam o pé na bunda e adeus. Isso aí, Chico, está sempre trazendo momentos históricos Chico Sá é aqui, sabedoria. literatura, Essa data é linda. cultura. Essa data é E linda. um dia que o Brasil vai tentando também se tornar independente Exato. do Centrão, né? A gente vai ver aqui Independente hoje da porque- Faria Lima, né? Vai tentando, né, Juliano, mas num tom mais conciliador. Ah, Vamos dizer assim, por parte do escalão dos ministros. Mas a gente tem fala do Mas presidente começaram a Lula. brincar, agora eu não paro mais. Já vi aí uns papos meio de, não vamos agredir tanto, calma pra aí. cima de Moá, não. Eu sigo como as tropas da Bahia, pra cima deles. Bom, o presidente Lula continua com um discurso bastante forte, né? Vamos ver o que ele falou exatamente, mas ele voltou a defender a decisão do governo de entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal, né? Recorreu ao STF para manter o decreto do IOF, e aí ele deu uma entrevista para a TV Bahia e fez críticas ao Congresso, né? Disse que os deputados estão deixando prevalecer os interesses de poucos, os interesses deles. Então a gente preparou uma tela aqui para destacar essa fala do presidente Lula. Vamos lá, o que ele diz? Abre aspas para o presidente Lula, então. Se eu não for à Suprema Corte, eu não governo mais o país. Esse é o problema. Cada macaco no seu galho. O presidente da República tem que governar o país e decreto é uma coisa do presidente da República. Você pode ter um decreto legislativo quando você tem uma coisa que fira muito a Constituição, o que não é o caso. O governo brasileiro tem o direito de propor o aumento do IOF, sim. Então aqui eu achei que ele foi também bastante realista com o momento, né? Quando ele diz, se eu não entro com o recurso no STF, eu não tenho mais como governar o país. Ele está falando da questão de governabilidade mesmo, né? Que o Centrão não está preocupado em dar condições de governabilidade para Lula. É isso, Gabi. E mais, né? Quer dizer, o presidente nesses 2 anos e meio, sabendo que não tinha maioria na Câmara, também sabia com isso que
ia ter que negociar o tempo todo, mantendo o essencial daquilo que foi o programa aprovado nas urnas em 2022, o desejo de mudança que o povo brasileiro expressou nas urnas em 2022, mas sabendo que a maioria dos deputados não coadunava com esse desejo de mudança. A maioria é do Centrão e é do bolsonarismo, juntos somam quase 400 deputados e, portanto, tem ali uma agenda que é uma agenda completamente diferente. Qual a questão? A questão é que o governo logrou, com relativo sucesso no primeiro e no segundo ano, avançar a sua agenda, quer dizer, reconstituir os programas sociais, o Bolsa Família, aumento do Bolsa Família, o Mais Médicos, farmácia popular, reajuste do salário mínimo, ou seja, o governo conseguiu, mesmo com o Congresso antipovo, fazer avançar parte da sua agenda. Acontece que, claro, isso veio acompanhado de uma série de concessões que foram feitas também pelo governo. A questão é que agora o Congresso não quer mais sentar à mesa. Sentaram à mesa, discutiram os termos dessa mudança no IOF, o ministro Haddad mencionou isso, saíram com um pacto feito depois de 5 horas de reunião e o Congresso simplesmente rasgou esse acordo e resolveu jogar, né, o jogo da chantagem e da pressão. O que está fazendo o governo agora, pelo menos o presidente Lula e alguns dos principais ministros? Ok, não querem sentar à mesa para negociar? Nós vamos falar diretamente com a sociedade. Vamos falar diretamente com o povo brasileiro. E isso mudou a qualidade da relação. Tanto é que teve o Hugo Motta ontem fazendo vídeo com o beicinho, né? Pedindo arrego, pedindo não batam tão forte, peguem leve com a gente, né? E hoje já, eu suponho que tenha... Bateu forte, mas agora tá pedindo para pegar. Agora tá pedindo para não apanhar, né? O cara, a traição do Hugo Motta é histórica. Ele comemora com o governo no domingo à noite. Na terça-feira ele vem com essa pancada. Foi muito pesado. O Haddad, estava toda a equipe do Haddad sentada com o Hugo Motta, deixa tudo acertado e o cara, 2 dias depois, vem com essa traição. Ele vai ter que pagar também por isso. Hoje ele fugiu de repórteres lá em Lisboa, onde ele se encontra bancado, ele voou nas asas da FAB e está bancado pelo dinheiro do Congresso. O cara quer cortar gastos, custos só no executivo. Então, agora ele pede um pouco de arrego. Eu vi um Twitter da Gleisi Hoffmann ali pedindo para bater com mais educação ou algo do gênero. Mas, gente, eu creio que é hora não é hora de recuar. Nesse sentido, a gente vive um momento tão didático, né? Tá tão bom essa coisa de mostrar que, na verdade, Lula nem está combatendo o super rico, está só pedindo um pouco de compreensão. Né? Está só dizendo, olha, gente, vocês não pagam nada de dividendos, é tudo assim, você só quer que o andar de baixo pague. Do jeito que se coloca, parece que o projeto já está na Câmara, né? Pois Assim, a pleno vapor a discussão, né, gente? Exatamente, então é um momento riquíssimo do ponto de vista pedagógico, a gente aprender quem paga imposto nesse país e quem não paga. Não é hora de parar, viu? Tudo bem, entendo que a Gleisi tenha pedido ali, sei lá, amaciar nos termos, falar mais educadamente da história, mas é hora de porrada, né? A Débora Maganha conversava hoje comigo, amanhã vai ter a conversa completa no Em Detalhes, mas ela lembrava que essa questão que foi derrubada ali do EOF não era nem a que atingiu o andar de cima, porque essa discussão inicial foi derrubada logo no início. Nem chegou a ser discutida. O Congresso, já na primeira ameaça, conseguiu algumas concessões do governo. Exatamente. Né, que tinham ali algumas coisas mais... Mesmo o tema das bets e outras taxações mais pesadas, numa primeira tentativa de aumento da arrecadação, foi rejeitado pelo Congresso. Né? Nem das bets o governo consegue aumentar a tributação. Eles pagam menos do que na Colômbia, menos do que na América Latina inteira, as bets aqui no Brasil. É impressionante. É uma farra que vem lá do governo Bolsonaro quando eles entraram sem pagar nada. Agora no Haddad é que passou a haver uma taxação, mas é quase nada, acho que é 14%, nada. E agora eu peguei aqui, Gabi, a gente estava, antes de entrar aqui para a nossa comunidade CL, sabia que antes da gente entrar aqui a gente está organizando aqui a pauta e tudo mais. Alguns casos em que houve também conflito entre governo e Congresso, né, não desse nível, né, que foi o caso das redes sociais, da regulamentação das redes sociais, que o governo bancou, o projeto que é relatado pelo deputado Orlando Silva, né, o governo bancou a necessidade de regular as redes sociais, a Câmara, ainda na época do Arthur Lira, ficou, vai, não vai, vai, não vai.
não deixou o projeto avançar, isso no primeiro ano ainda do governo do presidente Lula. Depois nós tivemos um marco temporal, quer dizer, o Congresso atropelando a Constituição e aprovando um marco temporal, vai para o Supremo Tribunal Federal de novo, governo com orientação contrária aos interesses do Congresso. A Gabi estava lembrando as desonerações, 17 setores da economia que recebem... A Carol, na verdade, nossa editora que lembrou. Foi a Carol, muito bem. Eu lembrei das redes. É verdade. A Carol mostrando para a gente aqui que 17 setores que não pagam imposto no Brasil, é a farra das desonerações, que chega a 800 bilhões de reais por ano. O governo mandou uma proposta, né, para tentar não renovar algumas desses benefícios fiscais. A Câmara foi lá e aprovou a renovação dessas concessões. E agora o IOF. E por que o IOF é que gerou toda a briga? Porque era uma proposta que ia pegar, ou pelo menos criar a projeção da possibilidade de pegar o andar de cima, de pegar os super ricos. E aí a gritaria toda que a gente está vendo. Total, não. Pegar as fintechs, você pega, por exemplo, esse movimento do João Dória. O que tem de fintech ali naqueles jantares do João Dória é brincadeira. Inclusive uns que já tiveram até na cadeia. Donos de fintech que não quer pagar nada, os caras querem passar por cima. Eu acho importante a gente ter memória, né, sobre o que está acontecendo até agora, porque senão parece que é uma coisa que surgiu do nada. Né? Mas, na verdade, foi um esforço ali na mudança, né, da presidência, tanto da Câmara quanto do Senado, do governo Lula de se reaproximar, né, da presidência das duas casas, depois de um desgaste que já estava se formando já com os anteriores, né, com Arthur Lira, enfim, com Pacheco também. E sempre bom lembrar, né, Gabi, tirando o pessoal que teve candidatura própria, todos os partidos da base do governo apoiaram o Hugo Mota. Isso. Quer dizer, ele não está lá assim como que o governo não fez nada, não, o governo orientou apoio ao Hugo Mota e todos os partidos da base do governo, PDT, PSB, PT, votaram no Hugo Mota. Então, não é como é que é assim, agora acabou? Quer dizer, elegeu no dia seguinte, tchau. Foi um apoio como o Genuíno esteve aqui com a gente ontem, e ele falou uma coisa interessante, que em toda a eleição para direção de Câmara, de Senado, o próprio PT nunca deixava uma coisa totalmente em aberto. Pelo menos chegava ali e fazia uma cartinha de intenções. 10 pontos que precisamos fechar com o Hugo Mota. Para não ir assim na loucura total e um apoio... Cheque em branco, né? Cheque em branco, um apoio sem nada. Pelo menos ali, cumprir acordo, sabe? Ele tem que ser ensinado assim. Então ele recebe esse apoio sem precisar nada no papel, um apoio aberto e declarado de toda a bancada do governo, de toda a esquerda, menos o pessoal. E faz uma coisa feia como ele fez quando ele aprontou agora. E é provável, Chico, que tenha havido algum tipo de negociação. É normal que tenha negociação. Olha, nós vamos te apoiar, mas aqui, você tem que se comprometer com a... Exato. Agora, qual que é a questão? É que o governo optou por não expressar publicamente quais eram os termos desse acordo. Então ninguém sabe se o Hugo Mota se comprometeu ou não com o governo de votar o imposto de renda. Exatamente. Ninguém sabe. Né? Quer dizer, claro, o governo enviou o projeto para a Câmara, supõe-se que isso esteja acordado. A gente até vai falar disso mais para frente, porque tem uma pesquisa da Quest a respeito do que está ali no termômetro possível de aprovação e o que não está, segundo essa pesquisa da Quest. Mas eu queria aproveitar, já que a gente está falando desse diálogo do presidente Lula direto com a sociedade, para mostrar a imagem ali, que é muito simbólica, do presidente Lula depois dessa entrevista que ele deu para a TV Bahia, né? Ele publicou uma foto no Instagram. E a gente tem aqui essa imagem, ó, que está aí na sua tela agora, né? Taxação dos super ricos ao lado da primeira-dama, a Janja, né? E, enfim, segurando nas mãos uma placa. Enfim, também remete a movimento popular, né? A manifestação, acho importante. E a gente está falando aqui do Hugo Mota. No Senado, a gente falou, foi a primeira vez, né, nos últimos dias a gente falou sobre como foi a primeira vez que houve uma união ali, o Hugo Mota fechado com o Alcolumbre para passar a perna no governo. Só que o Alcolumbre está recebendo menos críticas, né, do que o Hugo Mota, porque foi o grande articulador dessa história. E, ao mesmo tempo, a situação para ele, né, o Alcolumbre tem se posicionado de uma forma a não querer colocar como se estivesse com uma guerra com o Senado, né? A gente vê que tem uma diferença ali, tanto que o Davi Alcolumbre ele foi se pronunciar dizendo que o governo tem legitimidade
para acionar o Supremo, para manter o decreto de Foi mais jeitoso Aí ali, se né? vê uma comunicação diferente da do Hugo Mota, né, Chico Sá? Até tem gestos sendo aprovados, por exemplo, o Senado aprovou a medida provisória ampliando o uso do Fundo Social do pré-sal para financiar projetos de habitação popular, infraestrutura, enfrentamento também a calamidades públicas. E aí, essa aprovação dessa medida que eu estou contando aqui está viabilizando uma nova faixa do programa Minha Casa Minha Vida, né, que é uma informação da Daniela Lima. E aí já dá um pouquinho a diferença do tom do que o Hugo Mota está fazendo. O Hugo Mota tem mais, depende mais do governo em algumas coisas, inclusive o projeto maior, que é aquela exploração lá de petróleo que favorece o estado dele, o Amapá, lá na margem, na chamada margem equatorial. Isso é um acordo que ele tem com o governo, então para ele é a situação mais delicada, ele tem que pisar mais de mansinho na história. E embora o Alcolumbre seja, digamos, o líder do centrão, né, Chico, no Senado Federal, ele é centrão também, né? Claro. Mas ele tem, como você mencionou, ele tem mais interesses dentro do governo. O Hugo Mota acabou de entrar como presidente da Câmara, não indicou ministro, por exemplo, para esse governo. Davi Alcolumbre indicou ministros. Valdez Góes, por exemplo, ministro da Integração Regional, embora seja do PDT, é uma indicação do Davi Alcolumbre. Indicações para diretores de agência, tudo que passa pelo Senado tem, de alguma forma, o carimbo do Davi Alcolumbre. Né? Ele já tinha sido presidente do Senado anteriormente, já tinha sido um personagem importante no conflito com o bolsonarismo raiz quando foi presidente da Câmara, do Senado, perdão. Então, eu acho que, de fato, faz sentido que haja aí uma diferencinha que deve ser explorada, óbvio, né? Dividir os inimigos é sempre uma boa tática para quem quer governar, embora não seja suficiente, né? Exato. Você pega a agenda do Hugo Mota, eu tive a curiosidade de ver, procurar a agenda. Você tem LIDE, que é do João Dória, Esfera, que é lá do Aprendiz, como é o João Camargo. É o João Camargo e etc. Você banqueiro, BTG, XP. Ele não tem uma agenda, fora o São João da terra dele, onde ele tomou aquela talagada de uísque, assim, aquela imagem que virou meme. Fora aquilo, ele não viu o que é povo na presidência da Câmara. O avião que traz ele já sabe o caminho. Ele senta lá em Brasília e já vem direto para encontrar com o povo da Faria Lima. Ele conversa, ele está alinhadíssimo com o mercado de uma forma como talvez nenhum presidente de Câmara. Ele só tem essa pauta. Ele é advogado disso, advogado do Dória, advogado desse povo do dinheiro em São Paulo e nada mais. Ele tem zero compromisso com o Brasil. E por isso que chiou tão alto agora, né? Exatamente, exatamente. Acho que vale, a gente, quando estava abrindo o programa, já falou, olha, o tom do presidente Lula está se diferenciando dos ministros. Acho que vale a gente trazer aqui, por exemplo, a fala do ministro Fernando Haddad, né? Colocando um pouco de panos quentes em relação ao tom anterior que ele estava adotando, dizendo que não pode reclamar, que em nenhum momento ele falou em traição, que isso foram até palavras que colocaram na boca dele. Então vamos assistir esse vídeo do Haddad e a gente vai trazer na sequência outros posicionamentos também. Vamos assistir. O Congresso que anda mal-humorado não traria dificuldades para o governo com pautas como a do tabela do imposto de renda e outros? O que você está querendo dizer, não sei se você está perguntando isso, mas você está sugerindo que o Congresso vai prejudicar a população mais pobre do país por conta de uma pergunta que está sendo feita ao Supremo Tribunal Federal? Você está insinuando que isso possa acontecer no nosso país? Por quê? Quem está insinuando não sou eu, são os líderes no tom de voz que estão insinuando governo, os presidentes das duas casas. Eu não recebi de líder nenhum essa manifestação. Se você recebeu, eu penso que isso deveria vir a público. Eu não recebi nenhuma ameaça nesse sentido, de que um eventual uma resposta do Supremo dizendo que o presidente agiu dentro da legalidade ensejaria prejuízo para a população de baixa renda. Se você ouviu isso, eu não ouvi. E jamais imaginaria que isso pudesse acontecer. Então são coisas que estão sendo ditas de bastidor, um falou mal do outro não sei o que não chega aos meus ouvidos, esse tipo de conversa. Antes de vocês comentarem, meninos, eu posso trazer também a publicação da Gleisi Hoffmann, ministra das Relações Institucionais, que ela disse no X, ela disse o seguinte:
O debate, a divergência, a disputa política fazem parte da democracia, mas nada disso autoriza os ataques pessoais e desqualificados nas redes sociais contra o presidente da Câmara, Hugo Mota, o que eu repudio. Não é assim que vamos construir as saídas para o Brasil, dentre as quais se destaca a justiça tributária. O respeito às constituições e às pessoas é essencial na vida e na política também. Eu não estou vendo desrespeito nenhum. Ninguém está desrespeitando o Hugo Mota. Está sendo até muito educado. Vê como eles agem, vê como eles fizeram hoje com a Marina no Congresso. Com a própria Gleisi. Com a própria Gleisi. Com a própria Gleisi vieram questionar questões ligadas a sexo em relação a ela, e namorada e etc. Esse povo age dessa forma. Eu acho que a Gleisi deve ter recebido algum pedido de paz, bandeira branca de parte do Hugo Mota, mas eu não vi ninguém, nem mais o mais agitado dos militantes, atacando o Hugo Mota na questão pessoal. O ataque é ideológico, o ataque é político. Ele virou o principal advogado dos ricos no Brasil, não quer fazer com que esse povo pague nem um centavo de imposto, e a militância, o povo na rede social está cobrando. Eu acho que não precisa pedir educação a ninguém, está todo mundo muito educado e civilizado. E sobre, Chico, a fala do ministro Haddad, que eu queria comentar, me parece que é uma postura inteligente. Ou seja, ok, é claro que a Délis Ortiz, independente do que a gente avalie do trabalho dela lá na Globo News, ela ouviu, obviamente, líderes do Centrão ameaçando. Porque se fala lá no Congresso Nacional de que vocês querem medir força com a gente? Então a gente vai enterrar o projeto do imposto de renda, da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. É chantagem. O povo do Centrão opera na chantagem. Então é óbvio que eles estão calculando isso. Só que o Haddad, ao dizer, eu não ouvi falar sobre isso, não é que ele não ouviu falar. Ele está dizendo, o Centrão que venha defender. Não tem que ter isenção para quem ganha até R$5.000. O Centrão que pague para ver. E eu acho, honestamente, que o governo, o ministro Haddad, tinham que pagar para ver. Tinham que pagar para ver. Assim como a gente mencionou... agora ou nunca, né? Porque a gente mencionou essa semana, né? Quer dizer, eles querem que o governo faça ajuste fiscal na educação e na saúde, embora eles possam fazer, mas não fazem. Querem que o governo faça. Eles querem que o governo desvencilhe as aposentadorias do aumento do salário mínimo, mas não fazem. Eles querem que... Ou seja, isenção, desoneração para as grandes empresas, desoneração para as bets e ajuste em cima do povo. Emenda parlamentar, aumento do número de parlamentares, aumento dos gastos. É sempre para cima do governo, e o governo que tem que se expor ao entrar em contradição. Eles não assumem nenhuma dessas bandeiras. Nenhuma. Querem empurrar a lei para o governo. O que o Haddad está fazendo? Tem gente que defende que retaliar o governo não dando a isenção de até 5 mil, eu quero pagar para ver. Essa aí eu queria pagar para ver. Quero ver o Lira dizendo que não pode isentar quem ganha até R$5.000 e bancar essa posição. Eles sabem que não podem fazer isso porque estão liquidados na eleição do ano que vem se fizerem isso. Agora, essa é uma posição inteligente do ministro Haddad. Tem gente falando isso, que venham a público disso. Exatamente. Verbalizem, né, essa vontade. Nada de falar em off, né? Que off, que mané off, rapaz. Mau humor. Minha terra não tem off, não, é na cara. Mau humor é que eu sinto de manhã com esse frio quando sai da cama. É isso, toma um antiácido e vem a público conversar. Não é? Agora há pouco, a gente estava vendo aqui um post nas redes sociais, o nosso Eduardo Moreira, né, falando justamente sobre isso de que, olha, eu acho que vão buscar conciliar, isso há 2 dias atrás. Não vamos aliviar para eles, galera. Para cima desses picaretas, ele estava falando justamente porque provavelmente, né, se teria esse enfrentamento, mas depois ia ter uma tentativa de conciliação, né? Ele diz aqui, informações de bastidores, eu não sei, a gente tem print aqui sim, estava lendo do meu computador. Informação de bastidores, alguns importantes líderes do Centrão estão avaliando que a movimentação das redes estaria ganhando um momentum perigoso para eles. A gente falou sobre isso aqui, né? Muitas críticas, memes, ao Hugo Mota e ao Centrão de maneira geral. Principalmente pela proximidade do ano eleitoral. Eu acho que vão buscar conciliar, mas não vamos aliviar para eles. Aliás, acho que vale a pena a gente trazer aqui como, enquanto tudo isso estava acontecendo, né, esse momento político tão importante, o Hugo Mota, ele estava ali viajando com o avião da FAB, né, para Lisboa, para o Gilmar Palusa. Então, a gente está falando aqui do corte de gastos, né? Informação da Malu Gaspar, da colunista do jornal O Globo.
O presidente da Câmara está lá na capital portuguesa para participar do Fórum de Debates que é organizado pelo ministro do Supremo, Gilmar Mendes, que a gente já chama de Gilmar Palusa, né? Ninguém conhece por outro nome. Ninguém sabe o nome do evento. Exatamente, viajando com o avião da FAB. Aliás, não é a primeira vez, né, que ele usa, ele já, pouco depois que ele assumiu o cargo, ele estava agora em Nova York num evento parecido, que é do João Dória. Do Lide, tem né? vários agora. O sujeito acabou de liderar o aumento de deputados federais com um custo de 30 paus por ano. Quer dizer, esse cara, a última coisa que ele está pensando Moral nenhuma para falar economizar nisso. a gasolina da FAB, entendeu? Quer dizer, gasolina não, né? Lá é querosene. Gente, mas o negócio... Muita cara de pau, né? Impressionante, aumentou o custo da Câmara, um custo permanente, porque vai de 513 para 531 deputados, então é um custo permanente, todo ano vai ter que entrar no orçamento. Nas assembleias legislativas. Com efeito nas assembleias legislativas, muito bem lembrado. Então, assim, aumentou um custo, criou um custo para o país esse sujeito. Ele e a sua patota criou um custo fixo para o país permanente. Né? É muito pior do que o que eles fizeram, por exemplo, com as desonerações, em que eles mantiveram benefícios fiscais para ficar de bem com o mercado. Não, aumentaram o custo para si mesmos. Para si mesmos. Exatamente. Bom, mas a gente está aqui muito atento a toda essa movimentação, né? E ainda que estejam buscando tirar o pé do acelerador, ali parece que está realmente... Vamos concentrar aqui no presidente Lula, né? Dar o papo mais reto, como se diz. Inclusive, ele é muito bom nisso, né? Porque se comunica de maneira muito fácil, assim, para as pessoas entenderem. E os ministros estão dando uma maciada, né? Então, aquela coisa do policial bom e o policial mal, talvez. Exatamente. Seja uma nova fase da negociação aí, né, Chico? Mas vamos ver se vai voltar para a fase da conciliação. Eu acho que grande parte das pessoas estão se preocupando agora com isso, né? Porque tem analista político dizendo, não, gente, agora é o momento de isolar os caras. De isolar os caras e também de ter um discurso mais à esquerda mesmo. Não é momento de conciliação. É momento de tornar compreensível para a população o que está em jogo em Brasília. É isso aí. Porque parece que é aquela confusão, parece que é aquele monte de macho branco na frente da TV que você vê no Jornal Nacional e que estão lá numa confusão, mas ninguém sabe o que é. Vamos começar a explicar o que é. Começar a explicar o que está acontecendo. O que está acontecendo é que essa gente que não paga R$1 de imposto em nada, nem de dividendo, nem nada, tem que pagar. Sabe? Tem que bancar, não pode sair só do andar de baixo, só do comerciante da Moca. E para quem tem do medo, Brás. E para quem tem medo, viu, Chico, Gabi, quer dizer, tem gente que fica preocupado, mas será que se o governo for para cima, não pode ter um impeachment, não pode ficar ainda mais isolado? Deixa eu dizer uma coisa, ninguém abraça um tema como taxação dos super ricos, cobrança da cobertura, né, em relação ao resto do condomínio que não paga o condomínio, essas figuras de linguagem, sem testar isso antes, gente. Isso foi testado em pesquisa, certamente. O governo fez grupos de pesquisa para ver se essa mensagem tinha aderência na sociedade. Então, eu tenho certeza que o governo sabe, neste caso, o que está fazendo. Porque tem toneladas de estudos que mostram, né, que há uma sensação de injustiça em relação ao sistema tributário e o governo está usando essa sensação de injustiça para emparedar o Centrão e o bolsonarismo, que são os grandes aliados dos privilegiados com esse sistema tributário que nós temos. Então, eles sabem o que estão fazendo e acho que é por isso que o Centrão está pedindo arrego, como disse o Eduardo Moreira. Exatamente. É isso aí, gente. Vamos continuar com essas discussões. Mas a gente vai fazer a nossa substituição ao vivo agora. Ô, professor! Nosso professor Juliano Medeiros. Uma contribuição muito mais qualificada do que a minha. Faz uma troca aqui com o Rodrigo Viana, que está prontíssimo para o N2 e para o os caras estão elegantes hoje, hein? Tudo bem? É que o frio, amanhã. né, tem essa máxima aí. O frio de São Paulo traz uma elegância, viu? Pois é. Tem esse boato aí. Olha, posso falar uma coisa? Enquanto vocês conversavam aí sobre o Hugo Mota e a postagem da Glaze, eu estou entendendo que o Hugo Mota deve ter ligado para a Glaze desesperado. Ele virou assim, Agora ligou, né? Personagem Antes não de paródias. Atendeu. Antes nem atendia. Ele não atendeu o Lula, cara. Ele trai e não atende o Lula. Pois é. No domingo que ele decide, para terça que ele dá rasteira em todo mundo, ele não atendeu o presidente da República. O Haddad também falou, estou esperando a ligação até agora para entender o que aconteceu. Mas sabe que tem um vídeo aqui que está circulando muito nas redes agora, é a paródia do jantar. Sim. E que o Hugo Mota é o personagem... Os empresários? Ele se chama no filme, né? Hugo Nem Se Importa. Hugo Nem Se Importa. Então, Hugo Nem Se Importa brindando com os empresários para ferrar o povo, né? Então, ele
personificou, sabe o famoso, o Chico Anísio tinha, né? Eu quero que o povo se exploda. Eu quero que o povo se exploda. Então o Hugo Motta está correndo esse risco, né? De virar esse personagem. É claro que, do outro lado, ele colhe a aliança com os ricos, ele vira o despachante dos ricos. Ele se consagra, né, com a turma do dinheiro. Tanto que volto ao João Dória, chamou ele de herói do Brasil. Herói brasileiro. Esse vídeo que eu estava assistindo faz referência a isso também. É muito forte, assim, tem muita coisa circulando em relação ao Hugo Motta. Eu fico pensando também se uma mensagem como essa da Glaze, no fundo, não enfraquece o Hugo Motta. Porque um presidente da Câmara que se vende como todo poderoso, mas depois precisa que a ministra do governo que ele acabou de derrotar... baixe a bola, né? É um tapa com luva de pelica, como se dizia antigamente, né? Sim. É assim, tá bom, meu filho, você me maltratou, mas eu tenho até pena de você. Mas eu acho que também pode ser um sinal daquele outro fato que você conversava aqui. O governo ameaça ir para cima e depois recua. Será? Bom, eu vou deixar essa porta aberta para a negociação. Muito importante. O Lula segurando esse cartaz na Bahia, no dia da independência da Bahia, eu achei muito forte. Claro, aí é um recado para 2026, mas é a bandeira que era uma bandeira ali mais difusa do governo, um ministro ou outro falava, o Haddad, claro, falava, mas o presidente da República levantar um cartaz onde está escrito que o super rico tem que pagar um pouquinho, desse tantinho, mas paguem, né? Pô, que vergonha! Não é tomar o dinheiro, não é Revolução Russa, não é Revolução Bolchevique. Não é nem social-democracia sueca, né, que cobra muito mais imposto, Noruega e tal. Pega a França, tributo da França sobre dividendos, 62%. Brasil, zero. Zero? Zero. Os caras não pagam nada, cara. Eu falava com uma pessoa... Nossa, é um paraíso, né? É uma imoralidade, né? Super rico é impressionante. Aqui no Brasil, Não, e isso acaba servindo para beneficiar muita gente. As pessoas às vezes viram sócias de empresas, né? Então, advogado, consultor de uma empresa, e em vez de ser funcionária, vira sócio e recebe como dividendo e não paga nada. Aí é bom para a empresa e é bom para quem recebe, entre aspas, também não tem direito trabalhista, não tem nada, mas paga menos imposto e ferra o cofre público. Depois fica dizendo assim, tem que gastar menos, mas pagar imposto ninguém quer. Né? E lá quem está encostado ali de 5 a 7, pagando 27%. 27%. Uma professora que dá aula assim, na rede pública, que ganha 7 mil, 8 mil reais por mês. Né? Deixa quase um terço. Deixa um terço do salário. É uma imoralidade. E o empresário que recebe como dividendo, zero no Brasil. Eles querem continuar assim. É isso. É brincadeira. Acho que esse paralelo é bastante didático, né, gente? Eu acho que é um assunto para não morrer nunca mais. A ideia de justiça tributária. Quem paga e quem não paga. É isso. Exatamente. Sabe, é um assunto para a gente continuar aqui no ICL para o resto da vida. É exaustão, né? Qualquer hora. Esse assunto vale em qualquer momento. Falando em professor, gente, eu queria trazer aqui qual é um novo episódio do Web Comunistas, né, que é sobre escola sem partido. Uma discussão importante também, né, porque tem várias legislações ali para apoiar esse movimento que estão sendo colocadas em discussão, né, tentativas de sucatear a educação, o próprio pensamento crítico também. Então, a gente traz nesse novo episódio a Laura Sabino e o Ian Neves, para quem está nos assistindo e não nos ouvindo, está vendo aí na tela o episódio Escola Sem Partido. Eles revelam por que o extremismo combate a doutrinação ideológica nas escolas e a gente vai assistir um trechinho. Vamos lá. Vamos lá? Na real, essa nossa luta é para garantir que a escola não seja apenas um centro de capacitação para atender às vontades dos organismos internacionais ou criar um grupo de pessoas que estão ali prontas para trabalhar, mas que não conseguem desenvolver um senso crítico básico, né? Caindo aí em fake news, como, por exemplo, que o nazismo era de esquerda, que a escravidão não era tão ruim, ou que se não se deve vacinar seus filhos. Pelo amor de Deus. A gente também luta para que a escola seja um espaço que também seja construído conhecimento coletivo. Essas fake news que eu citei, todas elas se valem dessa defasagem da nossa formação escolar. Como é que vocês acham que o INDEB, que é o principal medidor de qualidade da educação do nosso país, se baseia na aprendizagem de português e de matemática, Ian? Porque são os resultados que os organismos internacionais esperam. Fazer conta básica e saber ler e escrever para operar qualquer máquina. A elite econômica não quer uma educação
integral que foque no desenvolvimento dos estudantes, nos aspectos políticos, intelectuais, culturais, estéticos e físicos. Vocês acham que isso interessa para a burguesia? Claro que não. Para eles o negócio é saber ler e interpretar o mínimo de texto, né, tendo ali algum raciocínio lógico e pronto. Aqui, então, você pode acompanhar nos canais do ICL, em icl.com.br/webcomunistas. Já tem esse episódio disponível, vários outros também. Tem uma temporada inteira antes dessa que dá para assistir, se você ainda não conhece. Então, vale a pena acompanhar. Vamos seguir conversando com a Cris Serra. Eu adiantei aqui que tem uma pesquisa Quest hoje, que foi divulgada, sobre a avaliação dos deputados sobre o governo Lula. Antes de trazer esses dados aqui, vou dar boa noite para a Cris. Cris, bom falar contigo. Boa noite, Gabi, Rodrigo, Chico e nossa comunidade. Boa noite, querida. Bom, vamos seguir então aqui falando sobre isso, porque foi logo depois dessa puxada de tapete, né, que gerou essa crise do IOF. E a gente tem os números aqui da avaliação do governo Lula na Câmara dos Deputados. Então, a gente foi de 42% para 46% quando a gente fala de avaliação negativa, de 32% para 27% avaliação positiva e de 26% para 24% a regular. Não sabe, não respondeu, ali é 1 para 3%. Então, um levantamento que foi feito entre os dias 7 de maio e 30 de junho, 203 deputados foram ouvidos, ou seja, mais ou menos 40% da composição da Câmara e uma amostra também por região geográfica e pela orientação ideológica dos partidos. Agora, é interessante, né, Cris, esse levantamento, porque na minha percepção, né, e assim, quem sou eu, mas acho que seria interessante uma avaliação da sociedade sobre os parlamentares também, né? Não teve ainda. Teve ainda. Estão prometendo para depois, mas era uma boa hora para uma pesquisa, né, sobre o Congresso. Eu até achei, Cris, se a gente olha o gráfico de novo, se puder botar aí na tela, subir de maio de 24 para junho de 25, a avaliação já era negativa em maio de 2024. Ela sobe de 42 para 46. Isso mostra o quê? Que o Lula tem minoria no Congresso, que a gente já sabe. Não é novidade, né? Não é novidade nenhuma. É até menor do que a numérica, né? Sim, é muito menor do que essa derrubada do IOF, que foi por 80% dos votos. Então, me chamou a atenção esse dado e me parece quase que uma pesquisa feita nesta onda, porque tem uma onda, né, armada aí, de que é uma ofensiva, de que o Lula não tem jeito, que é melhor o Lula pedir arrego, e que o governo gastou demais, etc, etc. Mas, enfim, essa é a minha opinião. Acho que é a Cris Serra que tem que fazer a avaliação aí dos dados também. Desculpa. Não, Rodrigo, eu acho que é por aí mesmo. Essa pesquisa não surpreende nem um pouco. Ela surpreenderia se fosse o contrário. Ela simplesmente está refletindo o que a gente sabe, aliás, desde o começo do governo, que esse Congresso seria hostil ao presidente Lula, ao governo Lula. É um Congresso dominado pela direita e pela extrema-direita, é um Congresso contra o Brasil. Não é só contra o Lula, contra o governo, contra as propostas do governo Lula. Este é um Congresso contra o Brasil. É o Congresso que não quer aprovar aumento de imposto para rico, é o Congresso que não quer acabar com os privilégios que o sustentam, né? Esse é um dos congressos mais caros do mundo, que agora vai ficar mais caro, porque é o mesmo congresso que aprovou um aumento no número de cadeiras de parlamentares, contrariando uma decisão da Justiça Eleitoral, seguindo o censo demográfico, que era para fazer apenas um ajuste nas bancadas. Não. Eles não quiseram que nenhum estado perdesse cadeiras e, portanto, aumentaram as vagas para todo mundo. Portanto, aumenta ainda mais a despesa deste Congresso, que é um poço de privilégios. Quando você vai ver quanto que cada gabinete parlamentar gasta, é um absurdo. Este mesmo Congresso, né, que tem verdadeiros feudos, cada gabinete parlamentar é um mini feudo daquele parlamentar, né? A quantidade de pessoas que ele pode contratar, quanto que ele pode pagar, todas as despesas que são cobertas. Pois bem,
este mesmo Congresso não quer nem ouvir falar, se arrepia, começa a se coçar todo, como se estivesse contagiado por uma doença, quando ouve falar em aumento de impostos para ricos e alívio da carga fiscal para os mais pobres. Esse é o Congresso que é hostil ao Lula, né? É um Congresso que espelha a luta de classes no Brasil. Este Congresso representa os ricos desse país. Basta ver como ele se organiza em bancadas. Quais são as bancadas nas quais esse Congresso se divide? É a bancada do boi, é a bancada da bala, é a bancada da Bíblia e muitas outras mais, né? Então, é disso que a gente está falando, de luta de classes. Este Congresso... mas foram eleitos pelo povo. É uma representação distorcida do povo brasileiro. Porque esses que foram eleitos são aqueles que têm acesso às verbas do fundo eleitoral, do fundo partidário, né? Agora, querem que o governo corte despesas nas costas dos pobres. Educação pública, saúde pública. Cortar na carne, ninguém quer ouvir falar. Todo mundo fica irritado, começa a se coçar, como eu disse. Governo gastador. Governo gastador, não. Congresso, que é a representação da sociedade de classes no Brasil. Uma representação, como eu disse, distorcida, porque representa os ricos e não a população brasileira. Cris, eu queria colocar aqui mais alguns dados dessa pesquisa. Eu falava antes sobre como pode ser um termômetro para as pautas que o governo Lula está tentando emplacar lá no Congresso. Uma dessas bandeiras que tem sido muito levantada, né, Rodrigo, é a da escala, do fim da escala 6x1, né, dos trabalhadores. E é o tema, adivinha, mais rejeitado pelos deputados. Olha só, pautas com maior rejeição na Câmara. A gente tem 70% contra o fim da escala 6x1. Ou seja, eles são a favor de manter a escala 6x1. Exato. 70% quer manter do jeito que está. Eles queriam mesmo, era 7-0, né? Trabalhar todo dia, né? Sem direito a descanso. A maioria é empresário, a maioria é latifundiário e deseja isso. Aí, só para fechar essas pautas que têm maior rejeição, tem aqui também 70% exclusão das verbas do judiciário do limite de gastos, ou seja, né, uma farra. E aí 53% contra também o fim dos supersalários, que é uma das propostas ali que o governo defende, né, e que tem sido muito colocado em debate desde que na semana passada o Centrão puxou o tapete do Lula. Exato. E da sociedade, como disse a Cris, muito bem observado, né? Vocês querem dar uma olhada também na... Eu acho que era importante ver as que têm maior apoio, né? Isso, as pautas que têm maior apoio. Vamos lá, então. A gente tem aqui 88% apoiando a elevação da faixa de isenção do imposto de renda. Pode ser aquilo que a gente apoiando, falava. mas não querem que coloquem em votação. Tem esse detalhe. E mais, né? Porque ninguém vai assumir que é contra isso. Não, e 88% dos deputados ouvidos nessa pesquisa são a favor de, então, você tem isenção para quem ganha até 5 mil, mas eles não querem compensação, porque você só pode isentar quem ganha até 5 mil reais se você cobrar mais de alguém. Do rico, isso que a gente está falando. Dos dividendos. Eles não querem isso, que tirem R$1 do rico. Então, assim, somos a favor, mas a proposta do Haddad tinha duas pernas. Claro. Isenção para quem ganha até 5 mil e cobrar mais de quem ganha mais. Essa segunda parte... preenche a lacuna, né? Que era para tirar em quem ganha acima de 50. Já está em acima de 100. O Ciro Nogueira fez lá um destaque e já empurrou para cima de 100 mil. E aí não compensa, né? Aí não compensa a isenção que você vai dar. Porque eles querem abrir um buraco nas contas e dizer, Lula, se vire aí, corte de educação e saúde para você não ter apoio na eleição do ano que vem. É mais ou menos isso. Mas esse... tem apoio, né? 88% eles não cometem suicídio, então eles não querem ficar contra essa pauta, que seria suicídio eleitoral, né? Mas tem outras aí, 83% são a favor da exploração do petróleo na foz do Rio Amazonas e 76%, Gabi, são a favor do aumento das penas para roubos. Bom, isso aí é uma coisa que a gente pode debater. Não sei se aumentar a pena resolve a questão, mas, enfim, aí é difícil também ser contra uma legislação penal mais forte e tal, né? Mas a gente sabe que um congresso de direita tende a ir por aí mesmo. Né? É isso. Eu queria também ouvir a análise da Cris sobre isso, né? A gente mostrou as pautas que têm maior rejeição e as que têm maior
apoio na Câmara também por parte dos parlamentares. Esse apoio deles à elevação da faixa de isenção, né, como o governo propôs, é aquilo que vocês estavam falando, ninguém vai ser contra isso, mas também eles não dão alternativa ao governo para compensar, porque, é claro, o governo vai perder a arrecadação. Ao aumentar a faixa de isenção, o governo perde a arrecadação, precisa compensar de alguma forma. Agora, vai compensar como? Em cima de quem ganha mais. Isso é evidente, é assim no mundo inteiro, né? Justiça tributária é isso, é assim que se faz, né? Não, eles não dão alternativa. O que eles falam? Aí vem aquele discurso, né? Muito... Aquele discurso que é replicado à exaustão, né? Inclusive pela imprensa corporativa, as matérias que eu tenho assistido, né, na televisão sobre esse assunto, é uma coisa, assim, chega a ser indecente, né? O jornalismo de quinta categoria sendo feito nesse aspecto, né? Porque é só falando que o governo tem que cortar gastos, e colocando só economistas a favor disso. De fato, não há um debate, há uma interdição do debate. No que depende da mídia, há uma interdição desse debate. O governo é gastador, ficam martelando isso, né, até cansar, e tem que cortar gastos. Onde? Na área social. O governo gasta muito, né? E não é isso. Não é para cortar na área social. O governo está na direção certa. É fazer o ajuste nas costas de quem pode mais, né? Eu acho, gente, eu sei de todas as dificuldades, vou resumir aqui muito rapidamente um ponto, acho que importante dessa questão, que é o seguinte: sei de todas as dificuldades do governo, né, como a gente já falou, com esse Congresso hostil, com uma mídia hostil, que está em claríssima campanha também contra o governo, né, sobretudo entrando por esse flanco, né, do governo gastador. Agora, eu acho que o governo acertou, tem um momento, está tendo uma chance de ouro para fazer uma comunicação nas redes digitais com um assunto que todo mundo entende, que é quem ganha menos, paga menos imposto, quem ganha mais, paga mais imposto. A população entende isso, né? Esse é o debate. E, novamente, essa é uma chance de ouro para a comunicação desse governo, para ganhar esse debate e para forçar essa mudança na estrutura tributária brasileira, mesmo com esse Congresso hostil. Não é hora de recuar, ao contrário, sabe? É hora mesmo de ir para cima e de expor essa gente que é contra o pobre, que é contra esse país. Exato, Cris. Acho que, assim, irretocável a sua fala. Eu quero aproveitar, já que a gente está falando aqui sobre esse Congresso, né? A Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, ela voltou à Câmara hoje, né? Depois de tudo que ela já tinha sido alvo a última vez que esteve em comissão. Agora ela voltou a ser alvo de ataque, né, dos deputados, entre eles o deputado Evair de Mello, do PP, portanto, centrão, né, direita, disse que a ministra se comporta como num adestramento. Essa foi a fala desse parlamentar, né, que é um dos autores do requerimento justamente que convocou a Marina para ir à Comissão de Agricultura lá na Câmara. E aí, depois de fazer um discurso absurdamente negacionista a respeito das mudanças climáticas, ele disse, o Evair de Mello, ressaltar aqui o nome dele, né, que a ministra Marina Silva, ela segue cartilha das Farc, Hamas e Hezbollah. E aí ele foi, para as ofensas pessoais, como não poderia deixar de ser. Não dá para esperar menos, né, desse tipo de gente. Vamos assistir ao vídeo e a gente volta a conversar? Vamos lá. A senhora só tem dificuldade com o agronegócio, porque a senhora nunca trabalhou, a senhora nunca produziu, não sabe o que é prosperidade construída pelo trabalho. Todo mundo sabe, o mundo sabe que a senhora tem um discurso alinhado com essas ONGs internacionais. A senhora nunca trabalhou. Ela era professora. Gente, enquanto a família desse sujeito estava grilando terra, roubando terras públicas,
A Marina já estava lá trabalhando de professora, trabalhando na seringueira, trabalhando... foi trabalhadora rural. Que trabalhou foi a Marina Silva, né? É impressionante. É o desconhecimento também, né? Para falar uma asneira. Eu não sei se é o desconhecimento, não é desconhecimento. Eu acho que, na verdade, é a maldade mesmo de querer, né, que a sociedade acredite nas fake news que ele está colocando ali, né? Porque é a pessoa também que estava fazendo um discurso sobre negacionismo das mudanças climáticas. Porque eles enchem a boca para falar do setor produtivo. Tem alguém que produz mais do que quem trabalha? Quem trabalha é quem produz. Exato. Alguns empresários têm os seus méritos de organizar alguns setores. Agora, agronegócio, por que assim, enche a boca para defender o agronegócio? Quantos empregos gera o agronegócio? E dê o subsídio que o agronegócio tem ao trabalhador normal lá da roça, o semiárido. Pois é. Recebe nada, cara. Recebe ter um seguro safra quando muito. Agora, o ataque, escolheram, né, Cris, eles estão seguindo nessa aposta. Devem ter algum levantamento, alguma pesquisa, e é de uma covardia, né? Sim, é. A Marina ali, quietinha, encolhida, ela não é a pessoa de falar alto, ela não tem um vozeirão para se defender, né? Ela fala baixo, mas eu acho que quanto mais é atacada, eu acho que é até didático para você entender o que está acontecendo no Brasil. O que você acha, Cris? Rodrigo, a Marina tem apenas uma aparência de fragilidade, mas ela é uma mulher muito corajosa. Sim. Vocês certamente lembram aqui na campanha eleitoral de 2018, num daqueles debates, um enfrentamento que ela teve com o Bolsonaro. Né? Bolsonaro ali tentando crescer para cima dela e ela teve um embate com ele, assim, cara a cara, porque era um debate que o formato era esse, que quem estava perguntando tinha que ficar frente a frente com quem ia responder. A Marina é uma mulher de uma coragem extraordinária, uma mulher que trabalhou a vida inteira, desde criança, e ela é um símbolo. Ela é esse símbolo do Brasil que defende a proteção ambiental, né, desse Brasil que se prepara para a COP. É um momento importantíssimo do Brasil. Né? Uma COP que vai ser feita num cenário de dificuldades, né, em função de toda essa geopolítica internacional, né, que exigirá um esforço enorme do Brasil, que tem a presidência da COP, para fazer avançar essa pauta ambiental. Então, esse pessoal do agrogolpismo escolheu a Marina como símbolo para atacar a pauta da proteção ambiental. Esse pessoal do agro é pop, não é agro é pop coisa nenhuma. O agro é golpe. Volto a mencionar aqui, porque já mencionei no ICL1, o dossiê de Olho nos Ruralistas, né, que localizou, identificou 142 pessoas do agronegócio que, de uma forma ou de outra, ajudaram, financiaram, deram logística para os acampamentos golpistas que culminaram com o atentado de 8 de janeiro. Esse pessoal que ataca a Marina é o agrogolpismo. Né? Então, são aqueles que defendem o correntão, a devastação ambiental, ao mesmo tempo em que defendem golpe, ditadura, não querem democracia, enfim, é esse pessoal. Agro é golpe, a gente precisa repetir isso, não é o agro é pop, coisa nenhuma, agro é golpe. Esse deputado que aparece aí ofendendo a Marina, que disse outras coisas horríveis também, que acho que a gente não tem que repetir, é isso, é um típico representante do agrogolpismo. Aqui muitos comentários, viu, no nosso chat, Cris, que é revoltante, né? De fato, muitas mulheres dizendo que é uma covardia, né, o que estão fazendo com o que fizeram agora, e também anteriormente com a ministra Marina Silva. Quitéria Ferreira, por exemplo, diz a falta de respeito desses parlamentares é uma coisa vergonhosa. E ela também diz, alguém avisa eles que mulher também vota. A questão, né, acho que é importante essa fala, mas acho que eles estão achando que eles não precisam mais da sociedade, do governo, justamente porque eles estão comprando a sua reeleição com as emendas, né, parlamentares. Então isso parece que dá mais força ainda para eles se comportarem dessa maneira. Mas a gente sempre lembra, né, por isso que eu falo que é didático, as mulheres derrotaram o Bolsonaro em 2022. Quando você pega o recorte de gênero, na véspera da eleição, se fosse só pelos homens, o Bolsonaro tinha sido eleito. Tinha sido eleito. E as mulheres deram uma diferença significativa que compensou
a maioria de homens que preferia a extrema-direita. Então, quanto mais a extrema-direita fala, abre-se ainda mais esta fenda assim, que faz com que as mulheres rejeitem o bolsonarismo, que elas sabem que o bolsonarismo também é isso. É você chegar na frente de uma mulher e gritar, e falar alto, e querer se impor de maneira grosseira. Né? Mas é mais do que grosseiro. Né? Se o cara fosse só grosseiro, era problema de falta de educação só. Aqui é bem mais do que isso, mas passa também por isso. Né? E aí, eu acho que qualquer mulher que assista uma coisa dessa não precisa nem saber exatamente o que está sendo ali debatido. Só de ver a cena, você já sabe que tem um bolsonarista sendo bolsonarista com uma ministra que está ali sendo tratada da maneira assim, mais respeitosa possível, Gabi. E uma ministra que é respeitada no mundo todo, né? A Cris falou muito bem sobre a biografia da ministra Marina Silva, acho que a gente não precisa nem repetir aqui, mas é justamente por isso, né, que ela incomoda tanto esses parlamentares. Agora, Cris, eu queria abrir uma aba aqui no nosso noticiário internacional também, já que a gente está falando de extrema-direita, para falar do Donald Trump. Ontem a gente teve o presidente dos Estados Unidos visitando a inauguração de uma nova prisão, né? Uma prisão para imigrantes, apelidada de Alcatraz dos Jacarés. Então, para pessoas, né, imigrantes indocumentados, né? A gente até ouve muito falar, né, imigrantes ilegais, mas nenhuma pessoa é ilegal. Até aprendemos aqui em entrevista, né, com um professor em Direito Internacional e também especializado em Direitos Humanos Internacionais. Mas esse nome que a gente está falando aqui, né, Alcatraz dos Jacarés, ele vem de onde fica a prisão, no sul da Flórida, e ela é conhecida pelos pântanos que abrigam mais de 200 mil jacarés, por isso que esse nome é Alcatraz dos Jacarés. Aí, essa prisão é um centro, vai funcionar como um centro de prisão que ali é temporário, um centro de detenção temporário. Então, tem tendas, containers ali, uma capacidade para 5 mil pessoas e também conta com o que eles chamam de produtos personalizados. Né? Não sei bem o que seria isso. Mas o Benny Johnson, que é um influencer da extrema-direita, ele postou um vídeo. Aí você está vendo a imagem, você que está nos acompanhando por vídeo, né? Ele está com um boné ali de Alcatraz, né? Mostrando esse logo de Alcatraz dos Jacarés, que, segundo ele, foi um presente, vamos dizer assim, do próprio governo da Flórida. Então, vamos dizer, é mais um capítulo nessa história, né, dessa ofensiva do Trump contra os migrantes, né, Cris? Gabi, essa prisão, isso que o governo Trump chama de prisão, é, na verdade, um campo de concentração. Quando você vê a imagem dessa prisão do alto, né, ela está num pântano, numa região de pântanos, de fato, isolada. É aquilo ali instalado, em volta, você vê, é só pântano. Né? E as pessoas que forem presas vão ficar em containers. São containers. Isso aí, onde eles aparecem, são containers. Não é um prédio como é um presídio normal, né? Uma penitenciária, né, feita de concreto, sei lá o quê. São containers, porque isso foi construído às pressas, foi instalado às pressas. Por quê? É tanta gente deportada que não tem onde acomodar essas pessoas. Eu conversei um tempo atrás eu fui fazer uma reportagem em Minas Gerais, há um mês atrás, e o motorista que estava trabalhando comigo tinha acabado de ser deportado dos Estados Unidos. E ele me contou como é que foi o processo dele. Ele morava no estado do Maine, bem no norte dos Estados Unidos, já quase Canadá, foi preso lá, e ele passou 2 meses numa prisão, acho que em Nova Orleans, né? No estado da Louisiana, não sei exatamente se Nova Orleans, enfim. As pessoas ficam presas, aguardando o voo de deportação, porque não é assim, a pessoa é presa e já pega o avião, né? Tem todo um trâmite, etc. Imagina o custo para os Estados Unidos de manter tantas pessoas nessas prisões, porque tem que dar alimentação, etc, etc. Esse programa de deportação do Trump custa uma grana para o contribuinte americano. Talvez o dia que o contribuinte americano entender
isso, talvez pelo bolso, ele comece a se opor a esse programa. Enfim, então é muita gente que precisa passar um tempo em algum lugar até ser deportada. Então, fizeram agora esse alligator Alcatraz, né, que eles chamaram, Alcatraz do jacaré, porque, como você disse ali, os pântanos da Flórida são o habitat conhecido de jacarés e cobras também. Agora, não basta ser cruel, como é o Trump, né? Tem que ser debochado. Então, ele, quando anunciou, algum repórter ou algum influencer desses idiotas de direita, de extrema-direita, que apoia o Trump, como esse do boné, perguntou para ele, mas aqui tem muitos jacarés e tal, foi só para jogar a bola para ele responder dessa forma debochada, ele dizendo, mas a ideia é essa. Ou seja, de fato, a pessoa que fica presa ali, ela não tem nem como tentar fugir, né? E aí ele fala, a ideia é essa, porque aqui está cheio de cobras e jacarés, e você sabe, né? As cobras são mais rápidas. Nossa. Então, assim, isso foi anunciado num tom de deboche. É uma coisa monstruosa o que esse homem faz, né? E ainda por cima, tripudiando, sabe? Da desgraça das pessoas. E agora com esse boné que esses idiotas vão ficar usando nos Estados Unidos, sabe? Isso, assim, isso é uma depravação. Isso é uma depravação moral. Lembra muito, né, o Cris? Não, você fala... Desculpem o tom, mas eu fiquei muito revoltada quando eu vi isso ontem. É revoltante mesmo, é que é uma depravação, um símbolo de decadência, né? E a gente já falou algumas vezes aqui, Império Romano, né, na hora da decadência, tinha isso também, né? Jogar as pessoas para serem devoradas pelos leões do circo. Então, você colocar os imigrantes para... Simbolicamente é isso que ele está fazendo. Está jogando as pessoas para serem devoradas num pântano. E, de certa maneira, né, Freud explica, o que ele está passando para o mundo os Estados Unidos são um pântano para vocês. Os Estados Unidos são um pântano. Não serve como símbolo de mais nada. Os Estados Unidos são um pântano que devora. Então... acaba funcionando não para make America great again, mas para fazer a América entrar em decadência de maneira definitiva. E você viu qual é o bonezinho que o Trump estava usando durante a visita lá ao presídio? Golfo da América, para fazer uma provocação também. Então tripudiar. Tripudia sobre os imigrantes que vão ficar presos ali, na sua maioria de origem latino-americana, e tenta tripudiar sobre os mexicanos, porque o Golfo chama Golfo do México. Tomar, né, essa briga. Tenta fazer a batalha simbólica o tempo todo na base da opressão. Na base da opressão. Mas é símbolo e sintoma de uma decadência que não tem volta, no meu entendimento. Isso é um negócio impressionante. Até tem um braço dessa história, só para a gente também finalizar esse assunto, que é o Trump agora atacando um candidato democrata à prefeitura de Nova York. Super importante esse candidato. Que é o Zoran Mandani, né? Ele chamou o Zoran de comunista lunático. Até tem um trecho aqui da fala dele dizendo: como presidente dos Estados Unidos, eu não vou deixar esse comunista lunático destruir Nova York. Fiquem tranquilos, eu tenho todas as alavancas e as cartas na manga, vou salvar a cidade de Nova York, enfim. O Trump ele chegou a ameaçar prender, né, esse candidato democrata à prefeitura, porque ele é muito crítico à política, ou à despolítica, enfim, de imigração, né, essa política violenta do Donald Trump contra os imigrantes, e aí ele passou a ser alvo não só do Trump, mas também de outros republicanos ali e de outras figuras ligadas à extrema-direita. Ele até respondeu, Donald Trump, ele disse: o presidente dos Estados Unidos acaba de ameaçar me prender, retirar minha cidadania, me colocar em detenção e me deportar. Não porque eu tenha infringido alguma lei, mas porque me recuso a deixar o ICE, que é a polícia ali, né, que pega de imigração, exatamente, o ICE aterrorizar a nossa cidade. Não aceitaremos essa intimidação. Então, mais um que ele pegou como um inimigo simbólico ali, né? Inimigo interno, típico de ditadura. Você cria inimigos internos, que é o que se faz geralmente em regime autoritário. Mas pode alavancar a candidatura dele. Ele é favorito até, não é? É, favorito. Se acontecer o que aconteceu no Canadá, era outro país, mas funcionou, né? A Cris morou nos Estados Unidos, foi correspondente por lá, conhece bem, né? Nova York tem um outro perfil, outro né? Voto, Outro voto, né, Cris?
é um estado tradicionalmente democrata. A cidade de Nova York, ele é candidato a prefeito, né, pré-candidato pelo menos, é também um reduto fortemente dos democratas. Agora, hoje, diante do que a gente está vendo, né, do que está acontecendo nos Estados Unidos, eu, sinceramente, não duvido dessas ameaças do Trump, de que ele seria capaz de executar essas ameaças de fato, sabe? Eu acho que as instâncias, né, das instituições e os candidatos e políticos democratas têm que entender que eles estão, de fato, né, numa guerra, sabe? O governador da Califórnia teve agora, recentemente, né, com aqueles distúrbios lá, aquelas manifestações que o Trump mandou, perdão, eu fico me empolgando, gesticulando, aí teve uma atuação forte ali, mas é isso, as pessoas têm que ir para um enfrentamento, porque elas estão, sim, né, os políticos estão diante do comportamento de um político que nunca se viu nos Estados Unidos, nunca se viu o que está acontecendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos se tornaram a grande potência hegemônica do mundo, ou pelo menos do mundo ocidental, né, depois da guerra, pela sua atuação que teve na Segunda Guerra. Agora, é importante sempre a gente lembrar, a Segunda Guerra Mundial, o nazismo, melhor dizendo, o nazismo foi derrotado não só pela atuação dos Estados Unidos, o heróico histórico desembarque na Normandia, enfim, os Estados Unidos de fato fizeram a sua parte, mas vamos lembrar que a União Soviética também fez a sua parte, né? Também. Naquele momento, para se afirmar como potência hegemônica, vêm os Estados Unidos e encerram a guerra, né, cometendo um crime de guerra, massacrando a população de Hiroshima e Nagasaki. Mas, enfim, firmou-se como potência hegemônica e, como a história sempre é contada pelos vencedores, né, triunfou o defensor da liberdade que derrotou o nazismo. Agora nós estamos vendo o contrário. O governo Trump é um governo de caráter fascista e nazista. A população norte-americana tem que entender isso. A meu ver, não entendeu ainda. Uma parcela dela entendeu. Uma parcela, que é que foi às ruas lá na Califórnia. Mas diante do que está acontecendo nos Estados Unidos, a maneira como partes da sociedade norte-americana, estão reagindo é muito pouco para o que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu, sinceramente, acho, Rodrigo falou, que eu conheço um pouco daquela sociedade, e do que eu conheço, sinceramente, para mim, é uma grande decepção a falta de reação à altura do que está acontecendo. Quando eu vejo universidades se dobrando. Sim. Agora mesmo, essa semana, teve outra universidade se dobrando a pressões do Trump para limitar direitos de estudantes trans. Pois é. Isso é uma universidade. São lugares que tinham que zelar e lutar pela sua autonomia. A gente está vendo o contrário, estão se rebaixando. Então, sinceramente, o que a sociedade norte-americana tem feito até agora para reagir a um governo de caráter fascista e nazista, como é o do Trump, é muito pouco. Nós estamos vendo exatamente agora o contrário daquilo que nós vimos, né, logo após a Segunda Guerra Mundial, né, quando o mundo, mal ou bem, se reuniu, criou a ONU, criou a Declaração dos Direitos Humanos. A Declaração dos Direitos Humanos da ONU está sendo rasgada diariamente pelo Trump, e o mundo não faz nada, e a sociedade norte-americana não faz nada. Outro dia eu postei sobre isso e me disseram, não, mas estão reagindo. Estão reagindo muito pouco diante da magnitude do estrago que o Trump está fazendo. É isso, Cris, eu concordo. Quero muito agradecer a sua presença aqui. É sempre bom ter você junto com a gente. Obrigada, querida. Até a próxima. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado, querida. Boa noite. A gente vai ter
nessa quarta-feira, quase me perdi, que a gente está no meio da semana, né? Hoje é o último dia para você entrar para o Investidor Mestre, gente, garantir presentes exclusivos, que é o nosso programa de educação financeira aqui, investimento também, que o Eduardo Moreira explica do zero. Tem acesso também nesse programa a Boletim Econômico Diário, mais de 250 horas de conteúdo, aula ao vivo com a Débora Maganha também, a nossa Débora do Mercado Investimentos. E a gente tem presente exclusivo para quem assinar o plano vitalício. E é isso que eu quero te contar. Trilogia dos livros Desvendando o Capitalismo, do Edu Moreira, a apostila exclusiva do Investidor Mestre 2.0, que é uma apostila atualizada, né, com os tempos atuais, que é muito importante. Tem um novo livro do Edu também, o Guia Definitivo para Empreender com Sucesso, e tem um suporte de celular ali também para ajudar nos estudos e uma pulseira também ali exclusiva. Então, você pode acessar icln2.com.br para se inscrever até hoje e aí você tem acesso a esse pacote de presentes, mas tem esse tempo limitado aí para você poder acessar. Muito bem. Seguimos, então, falando mais uma vez sobre esse enfrentamento ao Centrão. O professor Castro Rocha está hoje aqui com a gente no ICL Notícias segunda edição. Professor... Achei que ele ia entrar aqui, outro dia ele teve com a gente. É verdade, foi bom. Você quer ao vivo também. A gente sente saudade, professor. Que bom ter você aqui com a gente. Eu também, boa noite. Boa noite. Boa noite, querido. Chico, quando eu fui aí, você não estava. Rapaz, perdi a sua presença. Nesse dia, hein, Chico? Eu tava no Rio, a gente tava em mão encontrada da Dutra. É verdade. Professor, a gente estava até agora conversando sobre essa questão relacionada ali a uma guerra de versões ali que o Centrão tenta dizer que é o governo que, na verdade, precisa, né, reduzir os gastos e, na verdade, a gente sabe que o Centrão não está a favor do interesse dos mais pobres, né? Sim, dos mais ricos. O governo está tentando também ser didático agora nessa história e mostrar em que lado que ele está. A gente queria ouvir a sua avaliação, né, sobre esse cenário, até porque a gente tem tido algumas mudanças, né? Semana passada se dizia, olha, agora realmente se fechou o cerco contra o governo. O que o Lula vai fazer diante da situação? Está rompendo o cerco de Stalingrado. Está rompendo o cerco de Stalingrado. O Lula, pelo contrário, né, subiu o tom, agora os ministros estão diminuindo um pouco. Enfim, a gente está tendo mudanças sobre isso todos os dias. A gente quer ouvir a sua avaliação a respeito disso. Tá bom, Gabriela. Você me dá autorização para ser bastante polêmico? Claro. Por favor, liberado. Então, eu vou tocar o dedo na ferida. Eu vou me arriscar aqui a tocar o dedo na ferida. Vamos lá. O que está acontecendo é que o Arthur Lira e o Hugo Mota estão sofrendo de uma síndrome, que é uma síndrome muito comum entre bolsonaristas e pessoas com problemas na justiça. É o SPC. Não se trata de uma conversão inesperada ideológica. Não é que o Arthur Lira, o Hugo Mota e outros deputados se converteram, acordaram um dia e, como Gregor Samsa, do Kafka, se descobriram não um gigantesco inseto, mas neoliberais desde criancinha. Não é uma questão de monetização tão cara à extrema-direita. Do que se trata, Gabriela, Chico e Rodrigo, é SPC. Eu proponho a síndrome do pânico carcerário. Isto é, toda vez que o presidente Bolsonaro vê que a sua situação na justiça se complica, não é verdade, Chico, que de maneira surpreendente ele vai para o hospital? Exatamente. Olha ele aí. Oi! O pai está trabalhando. Então, um beijo para todo mundo. É sempre bom quando o João Vicente aparece por aqui, para dar um beijo na gente também. Você é o líder? Eu que mando aqui no céu. Vai lá, filho. Então, a Carla Zambelli, quando foi condenada à prisão, revelou que sofre de uma síndrome rara que certamente a levaria à morte em caso de cárcere. Não é isso, Chico? Totalmente. Então, o que realmente está acontecendo é o seguinte: vamos colocar as peças no tabuleiro do xadrez. O que está acontecendo é: o ministro Flávio Dino tem levado a sério a necessidade de investigar a destinação escusa, em 99% dos casos, do orçamento secreto.
E o que acontece é que já se sabe, no Congresso já se sabe, que há um número não pequeno de deputados que, se essas investigações foram levadas adiante, no mínimo perderão o mandato, certamente terminarão na prisão. Chico, é isto. E o Arthur Lira, que é o mestre dos títeres, o Arthur Lira está convencido de que o presidente Lula é o responsável por instigar o ministro Flávio Dino para levar adiante essa investigação. Isso é absolutamente equivocado. O ministro Flávio Dino é um político de escola, é um jurista respeitável, é um homem independente. Ele está seguindo o que a Constituição exige, que é transparência orçamentária. Vamos lá, Gabriela, vamos falar claramente com a nossa audiência. O que está acontecendo no Brasil hoje não tem paralelo no parlamento mundial nos últimos 2 séculos, que são os séculos da democracia liberal. O Congresso está roubando o tesouro público. Os deputados estão lançando mão do maior escândalo de corrupção da face da terra, que é o orçamento secreto. Chico, nós estamos falando de um Congresso que está se apropriando da ordem de 50 a 60 bilhões por ano, sem querer dizer como. Gabriela, existe algo chamado emenda PIX, em que você destina para onde você deseja milhões de reais sem ter de dizer do que se trata. Se não fosse uma liminar, uma decisão do ministro Gilmar Mendes, o Arthur Lira já teria cumprido o seu destino de Eduardo Cunha. Ele estaria na prisão devido ao kit robótica, que o Gilmar Mendes mandou sustar a investigação, porque, ao que parece, uma única prova foi colhida de maneira indevida. É correto. Prova tem que ser sempre colhida de maneira lícita. Então, o que está acontecendo, na verdade, Gabriela? O Hugo Mota, isto é, Arthur Lira, estão convencidos de que a investigação do Flávio Dino somente vai adiante porque o presidente Lula o instiga. Então, eles se consideram traídos porque o presidente Lula, em reunião com eles, diz que não é sua responsabilidade, mas eles estão convencidos que é o presidente Lula que está instigando o ministro Flávio Dino. E eles sabem que, se essas investigações forem levadas adiante, o SPC atingirá graus insuspeitados neste país, que é a síndrome do pânico carcerário. Em compensação, o que fez o Hugo Mota? Deu o troco na mesma moeda. Ele teve uma reunião no Palácio do Planalto dizendo que não levaria a votação do veto ao IOF tão rapidamente. O que ele fez, assim como eles consideram, ele e o Arthur Lira consideram que o presidente Lula os enganou, eles enganaram o presidente Lula. Chico, é tão simples quanto isso. Eles estão com medo das investigações prosseguirem, porque se as investigações das emendas do orçamento secreto forem levadas adiante, nós vamos ter uma legião de deputados na cadeia. Por exemplo, o Marco Feliciano mandou milhões de reais para uma prefeitura. O Nicolas Ferreira mandou emenda PIX para a prefeitura do seu tio, que perdeu a eleição. O Centrão teve uma vitória esmagadora na eleição de 2024, não porque ideologicamente o povo brasileiro acordou um dia e descobriu-se na metamorfose neoliberal. Não! É porque eles estão comprando votos com a emenda PIX. Nos municípios brasileiros não se faz mais política, só o que se faz é influência com as emendas do orçamento secreto. Então, Gabriela, tocando o dedo na ferida, Arthur Lira e Hugo Mota estão fazendo uma chantagem inaceitável. Ou o governo convence o ministro Flávio Dino a parar as investigações, ou eles paralisam o governo. Chico, Rodrigo, vamos para o enfrentamento. Está sendo feito e o Arthur Lira, não, o meu ato falha, ia chamar o Hugo Mota de Arthur Lira. E o Hugo que nem se importa, que é assim que ele está sendo chamado aqui em vídeos na internet, o Hugo que nem se importa, está com medo. Ele chegou lá em Lisboa e fugiu da imprensa. Acabei de receber aqui. Saiu pela porta dos fundos. Fugiu da imprensa em Lisboa. Então, porque vinham perguntar para ele, e aí? Como é que fica aí? O senhor é inimigo do povo, o Congresso e tal? Então, eles sentiram pesadamente o que aconteceu. Gabi? É isso, né? Porque o Congresso está agindo ali de uma maneira disfuncional para pressionar, né? No fim das contas. Para pressionar, é isso aí que o professor... E se o Arthur Lira, de novo Arthur Lira, Hugo Mota. se o Flávio Dino segue com o trabalho dele, o professor pega pelo menos 80 parlamentares. 80 naquela classificação de ali com a boca na botija, porque são emendas que não foram utilizadas nada, em obra alguma, nem naquelas quadras de esporte que fazem de última hora, em nada. É cashback. Isso. É uma emenda que você pega e praticamente bota no bolso.
Sim, acharam até intermediário dessa história de cashback, né? É o kit robótica, pessoal. Exatamente. O modelo é o kit robótica. Então, na verdade, para dizer para a nossa audiência da maneira mais clara possível, eles estão lutando pela sobrevivência deles, não apenas política. Hugo Mota e Arthur Lira, ou se você desejar, Chico, para que temos uma noite bem humorada, isso é uma dupla sertaneja. É o Hugo Lira e o Arthur Mota. É uma nova dupla sertaneja. É isso, é o Hugo Lira e o Arthur Mota. Eles sabem que se essas investigações forem levadas adiante, acabou a carreira política deles e eles terão dificuldade para fugir da prisão. Então, entre essa possibilidade e eles emparedarem, chantagearem e destruírem o governo, eles vão lutar pela sobrevivência. Mas o governo, eu realmente espero profundamente que o governo Lula finalmente tenha entendido que não há acordo possível. Agora eles vão realmente emparedar o governo até exigir que o ministro Flávio Dino pare as investigações. Se isso acontecer, o país acabou. É isso. Perfeito. Bom, professor, acho muito importante a gente ficar bem de olho aberto para isso. Acho importantíssima essa discussão, essa provocação que o senhor traz por aqui. E eu queria aproveitar a sua presença, claro, para falar de literatura também, gente. A gente tem um caso, gente, em Santa Catarina, que depois de ser censurado ali, né, no passado, já que a gente está falando aqui com o professor, né, pelo Estado Novo e pela ditadura militar, o Jorge Amado está vivendo uma nova fase de censura, né? Póstuma. Que vamos dizer, uma censura póstuma em Santa Catarina. A gente tem uma vereadora lá da cidade de Itapoá, a Jéssica Limone, que pediu oficialmente a retirada do Capitães de Areia, né, que é um grande clássico, do acervo das escolas públicas da cidade. Gente, o que seria de mim sem Capitães de Areia? Eu que fui aluna da escola pública. Meu Deus do céu! Pobre Pedro Bala, que é o protagonista lá. Pedro Bala, exato. E ela também não só pediu a retirada do livro, como ela também atacou o próprio, né, autor, o Jorge Amado, o escritor. Ela disse que ele é um escritor comunista, sugerindo, né, que a inclusão nas escolas estaria ligada a uma tentativa de infiltração da esquerda por meio do conteúdo literário. Olha só o plano do Jorge Amado aí, sem completamente... Se a literatura tivesse com essa força toda, hein, professor? Pô, ele também não ia se sentir ofendido de ser chamado de um escritor comunista, porque ele foi, inclusive, eleito constituinte pelo Partido Comunista Brasileiro. Então, o Jorge Amado era um escritor comunista, um comunista escritor. Um comunista o bolsonarismo usa isso como uma tentativa de querer ofender alguém, né? Mas, enfim... Claro. Vamos lá. Gabi, olha, eu vou me permitir fazer algo que geralmente eu não faço. Aliás, eu acho que hoje à noite eu estou muito polêmico, hein, Chico? Mas eu vou me permitir fazer algo assim, que geralmente eu não faço. Porque eu acho que a função de um professor já velhinho como eu nunca é fechar portas, é abrir janelas. Então, Gabriela, você nunca vai me ver, por exemplo, se eu estiver conversando com um bolsonarista e ele errar alguma informação literária, Chico, eu nunca vou corrigir. Eu vou dar um jeito de estabelecer um diálogo sem essa coisa chata de publicamente corrigir alguém. Mas no caso desta vereadora, eu não posso resistir a trazer um pouco de bom humor para a nossa conversa, Gabriela, porque veja, eu escutei o vídeo dela 2 vezes. Ela diz assim, ela pega o livro e fala, este romance Capitães de Areia, e diz assim, se você der um Google... vocês vão descobrir que ele é um escritor famoso. É maravilhoso. Gente, porque para descobrir... Gabi, justamente, para descobrir que o Jorge Amado é um escritor famoso... Ela primeiro falou, é um artista... Eu presto muita atenção à linguagem, né? Sim. Ela falou, é um artista, é um escritor famoso até. Eu acho maravilhoso. Muito bom. É uma coisa incrível. Mas quando ela fala Capitães de Areia, aí é de rolar de rir, Chico. Porque veja, olha só, Rodrigo e Gabi... Se os capitães fossem de areia, ela não precisava fazer nada. Bastava bater um vento forte e todos se desfaziam, não é? Na verdade, o romance é Capitães da Areia. Agora, por que da areia? Olha a genialidade do Jorge Amado. O romance é de 1937. Ele foi queimado em praça pública em 1937. Acreditem. Por que é Capitães da Areia? É o primeiro romance da literatura brasileira que tem um tema.
O tema são as crianças abandonadas, os meninos e as meninas de rua que não têm escola, que não têm família, que ou são órfãos ou foram abandonados. E eles moram em trapiches, ou seja, armazéns abandonados na praia. Sim. Então, eles são chamados capitães da areia porque eles vivem na areia, na praia. Então, Gabi, olha que maluquice. Essa senhora, essa vereadora, quer censurar um romance que não existe. Porque o Capitão de Areia é um romance que não se manteria em pé, não é, Chico? Você abre o livro e se desfaz. Exatamente, professor. Então, o que me impressiona num caso como esse é como essa vereadora, e eu escutei o vídeo inteiro, é como essa vereadora se comporta de uma maneira arrogante. Como se de fato ela tivesse qualquer condição de entender o que o Jorge Amado escreveu. Ela não tem. E aqui que eu peço desculpas por dizer isso, que eu acho que essa não é a função de um professor de literatura. A minha função, pelo contrário, é fazer tudo para que ela venha a ler o Jorge Amado. Mas se ela usa essa arrogância para censurar o Jorge Amado, então eu acho que também é um dever da minha parte deixar claro que ela não sabe o que está falando. Quando ela diz que a esquerda se infiltra através de um romance como este, Gabi, eu sou professor de literatura. A dificuldade que eu tenho para fazer os meus alunos lerem um romance, Chico, como se um professor tivesse o poder de doutrinar. Um professor de escola pública ganha mal. A escola, muitas vezes, não tem carteiras. A lousa está quebrada. Há goteira nas escolas. A merenda não é mais como era 20, 30 anos atrás, quando eu, na década de 70, estudei em escola pública, havia comida, merenda, também. Não é mais. A precariedade das instalações da escola pública é uma coisa tão lastimável, me toca tanto essa precariedade, que imaginar que um professor tem condições de doutrinar é uma coisa absolutamente delirante, mas esse delírio, Gabi, é muito grave, porque este delírio convence milhões de pessoas a votarem em figuras como, por exemplo, Tarcísio de Freitas, que está acabando com a educação em São Paulo. Você sabe, Gabi, que em São Paulo o Tarcísio de Freitas está cogitando usar chat GPT para preparar a aula? Já começou. Chat GPT para preparar a aula. Já começou. Isso sim é doutrinar. Exato. Professor, absurdo, né? A gente poderia passar um tempão aqui falando a respeito disso, porque é indescritível, assim, é difícil até encontrar um adjetivo de tão absurdo. A gente está chegando aqui ao final do SL Notícias segunda edição e é, assim, um luxo ter você junto com a gente aqui, professor, nessa quarta-feira. Obrigada. Um grande abraço. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado. E vamos ler Jorge Amado. Por favor. Vamos ler Jorge Amado e Capitães da Areia. Da Areia. Muito boa a explicação dele. Excelente. Posso falar uma coisa bem rapidinho, que eu sei que a gente tem que encerrar? O Jorge Amado, ele foi censurado no Estado Novo, mas ele foi caçado mesmo no que se chamava de democracia brasileira, por pressão da Guerra Fria, porque ele foi eleito deputado, e todos os deputados do PCB, inclusive Marighella e Luiz Carlos Prestes, que era senador, aliás, da bancada do PCB, foram caçados. Passaram o rodo, né? E não foi o Estado Novo, foi a chamada democracia brasileira que não tolerava os comunistas do PCB. Importante, a gente tem Rodrigo Viana trazendo aula de história, e agora a gente tem o Provocação Histórica aqui também com o nosso professor Lindener Pareto, com a Maria Ribeiro, que é cientista social. Você está vendo aí na sua tela também, a gente acompanha a partir de agora. Não saiam daí para acompanhar a conversa. Rodrigo, Chico muito e também bom, a nossa audiência. Obrigado, muito Chico. boa noite. Amanhã tem mais. Até amanhã. Tem mais. Obrigado. Fala, turma. É o seguinte, quer mais uma chance para assistir a nossa aula que fez o maior sucesso de educação financeira? Teve gente que perdeu por diversos motivos, né? Até por ter esquecido, simplesmente, e está querendo assistir. Então a gente vai liberar um link aqui para você poder assistir a aula e aproveitar tudo que ela trouxe de bom para as pessoas que estavam lá. Realmente, é uma hora para mudar completamente a sua visão sobre o mundo das finanças e dos investimentos. E no final da aula também uma chance de você se juntar a mais de 70 mil pessoas que fazem parte da nossa comunidade, que todos os dias acompanham os mercados e tem toda essa nossa ajuda, esse nosso suporte para reequilibrar a sua vida financeira, tá bom? Boa aula para vocês. Olha só, eu aqui no reino dos livros. Há mais de 150 anos, o poeta Castro Alves recomendava: bendito que semeia livros, livros a mancheia. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. O mar do conhecimento.
O conhecimento que liberta. ICL, Instituto Conhecimento Liberta. E agora a gente tem uma lojinha de livros para você. Livros da Mancheia. Livros de alta qualidade que te ajudam a pensar. Venha buscar os nossos livros agora, abrindo a nossa lojinha de livros, souicl.com.br. Vamos pegar os livros A Mancheia.